Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Público que nos assiste, que nos assistirá. Cumprimentar também a ex-vereadora Flávia Camargo, com quem aprendi ao longo da vida a fazer a boa política também. Em pauta hoje, a reforma da Previdência dos Servidores proposto pela administração municipal. O nosso entendimento, o entendimento do Partido Novo, em todos os níveis, não só aqui em São José dos Campos, mas no Estado e no Brasil, é a compreensão de que é necessário, sim, discutir reforma previdenciária. É preciso discutir reforma previdenciária na União, nos estados e nos municípios. Aqui em São José dos Campos é preciso discutir uma reforma que promova ajuste fiscal, que gere economia e que combata privilégios do setor público. Uma reforma que seja inovadora e que modernize o serviço público, que preserve direitos daqueles que serviram ao longo dos anos a nossa cidade, como muitos que estão na galeria, mas que promova um fundo previdenciário autossuficiente a partir dos novos servidores. Essa lógica de pirâmide que acontece em estados e municípios precisa ser renovada por uma lógica autossuficiente que o fundo previdenciário possa se autossustentar. Estados e municípios Brasil afora, senhores vereadores, estão discutindo reformas previdenciárias para garantir que a folha de pagamento de servidores ativos e inativos não comprometa uma fatia muito alta do orçamento, para que o município não tenha prejudicado a sua capacidade de investimento público. A conta de anos, de décadas de populismo fiscal de gestões passadas, mas também desta, tem chegado. E o maior prejudicado desse populismo fiscal, dessa irresponsabilidade fiscal, acaba sendo os servidores. Nós que somos agora vereadores nessa legislatura, que somos políticos, eu, em primeiro mandato, 31 anos, mais jovem dessa legislatura, tenho que ter a responsabilidade de, sim, entender a necessidade de uma reforma previdenciária, de, sim, defender a responsabilidade e o ajuste fiscal, mas fazer isso sempre com coerência, defendendo uma máquina pública que tenha responsabilidade fiscal não só nas costas do servidor público, mas, sobretudo, principalmente do gestor público, que é quem tem que demonstrar responsabilidade fiscal em todos os seus atos. Infelizmente, senhores, infelizmente, este não é o caso do projeto proposto pela Prefeitura. Um projeto proposto que a própria base do prefeito admitiu como um projeto deficiente e que, por isso, a própria base do prefeito lutou por modificações, pediu, conseguimos algumas emendas, eu não sou da base, mas também assinei algumas dessas emendas, e que ainda assim esse projeto não foi corrigido integralmente. Na legislatura passada, alguns dos senhores estão aqui, um outro erro foi cometido. Estabeleceu-se uma alíquota para todos os servidores de 14%. Para todos. 14% para quem ganha 20, 15, 10, 30 mil. 14% para quem ganha 2, 3. Não houve uma discussão de uma alíquota progressiva, que aí sim ia combater privilégios, que é o que o Partido Novo defende. Uma alíquota maior para quem ganha mais, e uma alíquota menor para quem ganha menos. O texto novo dessa reforma, mais uma vez, não combate privilégios, ao contrário, os perpetua. E para que isso? Para que essa discussão tão assodada, corrida,
que é sempre hábito dessa administração, mandar um projeto e querer enfiar a goela abaixo dessa casa. E parte do que os vereadores da base fizeram foi se rebelar também com esse modus operandi, porque essa casa tem legitimidade para fazer emendas, para discutir projetos, para legislar, para ajudar a cidade, e não pode ser refém de prefeito nenhum, seja do PSDB, do PT. A minha defesa aqui sempre foi nessa casa de autonomia. Eu, quando me candidatei a vereador, fui estudar gestão pública, fui conhecer de perto as questões econômicas do município, para colaborar no aspecto legislativo. Eu não represento bairro nenhum para ficar colhendo melhoria aqui ou acolá. Eu quero pensar no todo, no coletivo, pensar políticas públicas para a nossa cidade, e é isso que a Câmara deve buscar deste novo prefeito que vai vir aí. Cobrar para que nós tenhamos mais autonomia, que nós tenhamos mais força de pautar as políticas de São José dos Campos, porque todos aqui foram votados e representam seus eleitores e são capazes de proporem boas políticas públicas. Agora o Executivo propõe essa reforma, com qual intuito? E por que de forma tão rápida? Porque quer pleitear o parcelamento da dívida que acumulou com os servidores municipais. Uma dívida que já superou a gestão passada, inclusive. Então eu pergunto, vereadores, como é que a gente vai ter a cara de olhar para os servidores, explicar que é preciso fazer um ajuste fiscal, porque se o próprio prefeito que está propondo esse projeto não cumpre com as suas obrigações financeiras? Se nós vamos colocar um ônus no serviço público, falar, olha gente, realmente a conta não fecha, a gente precisa fazer uma reforma, e precisa. Antes da gente colocar esse ônus nas costas do serviço público, o prefeito precisa cumprir com suas obrigações financeiras, senão é demagogia, é hipocrisia. Um projeto, caros amigos, que com certeza será questionado na justiça, porque o texto é impreciso, é falho, é incorreto, e nós buscamos melhorar o texto para garantir uma reforma que pare em pé, mas o Executivo jogou mais uma vez uma bomba no colo de sua base, com um projeto que não para em pé, e que quem votar vai estar votando num projeto construído inadequadamente, mal feito, mal construído. E mais uma vez, a necessidade da reforma existe, mas não essa reforma como foi proposta, como está sendo proposta. Enfim, para encaminhar o voto do Partido Novo, nós propusemos uma emenda ao projeto de lei, outro projeto de lei da Prefeitura, que quer parcelar a dívida com o Instituto. A nossa emenda propõe que o parcelamento seja feito nos próximos 3 anos, para que quem se responsabilize por pagar essa dívida seja a mesma gestão que a fez. Nós não podemos defender um parcelamento de 20 anos para que outros 4 ou 5 prefeitos tenham essa responsabilidade e essa conta vá para o joseense pagar. Não é justo que isso aconteça dessa maneira. Porque, se nós vamos defender uma reforma previdenciária que faça o ajuste fiscal, a gente tem que ter a coerência de cobrar o ajuste fiscal também da administração municipal. Uma administração que, quando fez sua reforma administrativa, já disse e repito, não cortou gastos, não enxugou gastos dos cargos comissionados, não cortou privilégio da classe política também. Ao contrário, aumentou o salário do secretário, aumentou-se o salário de prefeito e vice,
E aumentando o salário dele, aumenta também o salário da elite do serviço público, que é quem a gente devia combater, e não do pequenininho. Então, para ser coerente com a nossa defesa de ajuste fiscal, de combate a privilégios, e de quem defende, sim, uma reforma previdenciária responsável, é que hoje, com esse texto, com essa forma de pautar políticas públicas que essa gestão do PSDB sem o B tem feito em nossa cidade, com essa abordagem, essa proposta que está hoje aqui na Câmara Municipal, o voto do Partido Novo é não.